Chego, vejo os louvores todos direcionados para a cruz. Deus abençoe, né? Espero que possamos ouvir a palavra, a voz de Deus, entender, né? Assim como Ele falou comigo, eu espero que possa falar com cada um dos meus irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Amém? Luan, consegue aumentar um pouco, por favor? Amém. Vamos colocar em pé para fazer essa leitura, irmãos? Sei que vocês sentaram agora, mas mais 2 minutos também, né? Amém? Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes ou se guardardes a palavra tal como preguei, a menos que tenhais crido em vão. 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois sois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, sois visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eles, assim pregamos e assim cresces. 12. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença mais uma vez para lhe agradecer, Pai. Eu sempre tenho orado e agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse momento de comunhão, por esse momento no qual nós estamos aqui para lhe prestar um culto, seja através do louvor, seja através da palavra, seja através da comunhão com os nossos irmãos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui para ouvir e aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para ouvir sentir o Teu toque, para prestar louvores a Ti. É por isso que nós estamos aqui, Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abrindo os corações nessa noite, que o Senhor fale com os meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo, que
cada palavra dita nessa noite possa ficar guardada e que possamos colocar em prática, que possamos de fato entender esse versículo que nossa esperança não pode se limitar a essa terra, Deus. Pelo contrário, nossa esperança está em Ti, nossa esperança está na cruz, nossa esperança está no porvir, é nisso que nós cremos, e eu te peço que o Senhor esteja mostrando a cada um nessa noite. Tire tudo que não provém de Ti, tudo que possa atrapalhar, que isso que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que possamos sentir o Teu toque e o Seu caminhar em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Paulo aqui, eu quis introduzir com esse texto, Paulo falando à igreja de Corinto, sobre Cristo, né? Falando que ele ressuscitou, foi morto, se entregou numa cruz, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas aí ele fala, mas se tem alguns aí que estão falando que ele não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, então tudo isso que nós estamos fazendo aqui é em vão. Se nós aqui nessa noite, hoje é dia 13 de outubro, é isso, né? Dia 13 de outubro de 2024. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui. E se nós não crermos que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, estamos perdendo o nosso tempo aqui nessa noite. É isso que ele está falando. Ele falou, eu preguei para vocês, levei a palavra, vocês entenderam, se vocês permanecerem, vocês serão salvos, mas vocês precisam entender e crer que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia. Muitas pessoas viram, inclusive eu vi, né? Já depois, um pouco mais tarde, porque quando Paulo se converteu, Jesus já tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado. Agora, se vocês não crerem que ele ressuscitou, que uma cruz, que o evangelho está pautado na cruz do Calvário, na cruz vazia, vocês estão perdendo tempo. Então vocês não entenderam nada, perderam o meu tempo, perderam o seu, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele de fato ressuscitou. Ele morreu, né? Foi crucificado pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Mas se vocês creem que ele não ressuscitou, que ele não morreu, que ele não ressuscitou, e se vocês estão colocando a esperança de vocês somente nesta terra, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Em algumas traduções, os mais medíocres. Em uma outra tradução, os mais miseráveis. Eu acho essa palavra muito forte, né? Se você se limita somente a esta terra, você é um medíocre. Você é um infeliz, você é um miserável. É isso que ele está falando para a igreja de Corinto. E de fato o evangelho é pautado na cruz do Calvário. Lá no Éden, Adão e Eva foram criados, eu gosto sempre de falar isso em todos os PGs que eu tenho frequentado, eu sempre falo sobre isso em todas as oportunidades, aqui nas pregações. O homem foi criado para ter Deus, ele foi criado para ter Deus aqui dentro. Ele não foi criado para viver sem Deus. Deus, quando criou o homem, criou a imagem e semelhança para que tivéssemos Deus. Mas rompeu-se isso, houve uma ruptura, quando o homem desobedeceu, né, comeu o fruto lá, que todo mundo fala da maçã e tal, para ficar mais fácil. Adão e Eva comeram a maçã, ok, que seja a maçã, a manga ou a banana, não tem problema. Mas houve a ruptura, e eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo ali. E a partir daquele momento, o homem fica procurando alguma coisa para se saciar, para se satisfazer, para completar o vazio que Deus, que o homem ficou quando Deus saiu, né? O homem tirou, ele procurou isso. Então Deus, com sua soberania, né, cria um plano perfeito que é o quê? Pegar o seu único filho, a gente vai falar sobre esse texto, e mandar, né, fazer com que nasça como homem, cresça como homem, ser entregue, ser crucificado,
para que a gente pudesse ter acesso novamente a Deus. No terceiro dia ele ressuscita. O evangelho está pautado nisso. E daí, assim como as palavras de Paulo, 2000 anos atrás, ele diz, se vocês não acreditam nisso, vocês são medíocres, vocês são miseráveis, vocês são infelizes, porque nós aqui nessa terra, nós como cristãos, nós não podemos nos limitar a essa terra. Nós não podemos nos limitar. Nós temos a esperança, e cremos nisso, de que nós estamos aqui de passagem. A gente falou sobre isso, Gisele, no PG lá em Cabriúva Centro, com o Nildo e com o Marcos. Somos peregrinos. Também vou falar sobre isso. E daí eu peguei um texto super conhecido, e veio esse texto na minha mente, para a gente falar sobre cruz. E não para falar sobre novo, que uma coisa está totalmente ligada, mas é um texto que geralmente a gente usa do novo nascimento e tal, mas eu quero pegar o foco da cruz nesse texto. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em João 3. Texto extremamente conhecido. João 3, capítulo 1. Amém? João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem conhece esse texto? Amém? Amém? Quase todo mundo. Eu pensei que fosse só 4 pessoas, mas todo mundo. Amém? Nicodemos. Queria falar um pouco sobre Nicodemos. Quem era o Nicodemos? Nicodemos, um fariseu, doutor da lei, príncipe dos judeus, fazia parte do Sinédrio, da Associação dos Juízes, um estudioso dos Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele era um professor dos fariseus. Esse era o Nicodemos. Então, Nicodemos, um fariseu. Se ele era um fariseu, entendia-se que ele era um estudioso da palavra. O que eles estudavam? Os Pentateucos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que tratam de quando Deus criou o mundo até Moisés conduziu o povo às portas da terra prometida, Ficou ali às portas do Rio Jordão, os pés ali no Rio Jordão. Daí Moisés morre e Josué vem, sucede e atravessa, chega na terra prometida e aí começa todas as batalhas para retomar a terra prometida. Mas um fariseu, basicamente, ele dedicava a vida a estudar os Pentateucos. Então, era aquilo que ele fazia. Ele era um doutor da lei. Então, o que a gente entende por doutor hoje? Tem algum doutor aqui? Doutor de doutorado? Não, A gente tem um que é o pastor Ed, ele é doutorado, ele tem um doutorado. E então, é uma pessoa que estudou muito. Ele faz uma tese e defende essa tese e se torna um doutor. O Nicodemos era um doutor da lei. Ele era um doutor dos 5 livros da Bíblia. Então ele estudou e ele pregava e... Fugiu a palavra que eu ia usar. Mas ele vivia esses 5 livros. Então, por exemplo, guardar o sábado. Ele vivia isso. Os 10 mandamentos. Ele vivia isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens ou escultura. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não furtarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo. E eu acho que não sei se é mais algum. Se faltou algum, depois você vê lá os 10 mandamentos, que eu não lembro. Era isso. A vida dele se resumia a isso. O fariseu. O Nicodemos era a pessoa que ensinava os fariseus. Então ele era o professor deles. Então ele era dotado como mestre.
Como que faz isso? Não, faz assim. Como que eu faço aquilo? Não, faz assim. E daí vem Jesus. Nasce Jesus, Deus faz o plano perfeito, e Jesus nasce de Maria, uma virgem, cresce, né? E daí meu irmão, ele gosta de, pastor Marcelo no caso, ele gosta sempre de colocar bastante detalhe. Era uma criança que nasceu de uma mulher, um bebezinho que ficava doente, que fazia cocô na fralda, que fazia xixi, que tinha que dar papinha, e cresceu, e depois, adiantando já, o pai dele era marceneiro. Em algum momento ele foi, provavelmente, aprender a profissão com o pai. Entrava uma ferpa no dedo, acertava o martelo, andava descalço, chutou uma pedra, machucou o dedo. Jesus cresce, né? Então a Bíblia não mostra poucos episódios da vida de Jesus, né? Mostra ele com 9, 10 anos, pregando. Depois já mostra ele basicamente começando o seu ministério. E Jesus vem nessa época. Ele vem para fazer o quê? Para quebrar tudo isso que as pessoas viveram a vida toda. Eles cresciam e morriam estudando os Pentateucos. Cresciam e morriam em cima da lei. Cresciam e morriam em cima da lei. E Jesus vem para mudar isso daí. E Jesus, ele começa a fazer os milagres, começa a pregar o evangelho. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode conhecer o reino dos céus. Você não entrar no reino dos céus. Só que daí tem um tema que vai ficar para uma próxima mensagem, que é o quê? Jesus começa a incomodar as pessoas. Ele começa a incomodar. No sentido, não, porque o ser humano ele é movido a poder. Então ele vem numa sociedade que assim, Roma dominava, né? Era a grande potência da época, né, do momento, era o Império Romano que dominava. Israel, Jerusalém, era uma província de Roma, tinha sido nominada. Então eles tinham os seus líderes e os seus fariseus, os seus sacerdotes, sumo sacerdote, mas Roma que dominava naquele momento e amassava, arrebentava com eles, com os impostos. A gente falou sobre isso aqui. E o que eles esperavam? O que o povo de Israel esperava? Eles esperavam o Messias? Sim ou não? Eles esperavam o Messias. Eles estavam esperando um libertador. Mas eles não esperavam um libertador que viesse para falar assim, eu cheguei, tudo isso aí que vocês estão vendo, esse monte de coisa, essas leis, tudo isso daí, esquece isso tudo. Se resume só 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas e guardar o sábado? Não precisa. Mas e se e fugir, não sentar com o publicano? Não precisa. Mas como assim? Nós somos puros, purificados, olha a nossa veste, a roupa e tal. Eles se vestiam, tudo, o jeito deles andarem, a roupa que eles vestiam, tudo tinha um simbolismo. Então Jesus vem e senta lá com os publicanos e com os pecadores. Jesus vai e cura uma pessoa no sábado. Jesus vai e janta na casa de um publicano, do Zaqueu. Eu não estou pegando a ordem, tá? Mas eu só estou tentando. Ele começa a fazer tudo aquilo que... Mas, quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa que está fazendo isso? O que eles esperavam? O que eles esperavam do Messias? Que viria um Messias e que os libertariam da opressão de Roma. Eles não estavam esperando um Messias que chegaria e falaria assim, o que vocês estão fazendo está errado. Porque importa que vocês nasçam de novo. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então foi um choque, só que foi um choque tão grande, que daí a gente tem as pessoas que tiveram inveja, né? E daí veio um versículo muito forte, que a gente vai, em uma próxima oportunidade, pregar sobre isso, que é alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram.
Mas nesse momento, os fariseus estavam com inveja. Por quê? Porque Jesus passava e as multidões iam seguindo. E a multidão ia seguindo, e ele fazia coisas que não existia. Ele curava as pessoas, ele ressuscitava as pessoas. Ele chegou para uma pessoa com um coxo de nascença e falou: ó, o que você quer? Quer andar? Então levanta e anda. Ele pegou aquela pessoa que desceram pelo telhado e curou. Então Nicodemos, mesmo estando num patamar diferente de sabedoria naquele momento, quis encontrar Jesus. Que daí está no texto, a gente vai ler aqui. No 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esta noite foi ter com Jesus e ele diz: Rabi, ou mestre, tá? Rabi e mestre, mesma coisa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele queria encontrar Jesus, ele queria entender o que estava acontecendo. É uma pessoa que foi criada, ensinada a vida toda que em algum momento chegaria o Messias, que não é o Messias, mas seria o general. Pessoal, cheguei, vamos guerrear aí, vamos matar os soldados romanos e vamos tocar nossa vida. Ninguém imaginaria que seria uma pessoa que viria lá de Nazaré. Pode alguma coisa sair bem, alguma coisa boa sair de Nazaré? Ele foi criado em Nazaré, que era um covil de salteadores, né? As pessoas faziam coisa errada e fugiam para Nazaré, porque as autoridades não iam para lá. Então lá que ele foi. E daí isso deu um nó na cabeça de Nicodemos. Mas ele foi à noite. Por que ele foi à noite? Ele tinha medo. Porque se soubessem que o Nicodemos estava indo conhecer o tal Jesus, o tal Messias, eles cortavam a cabeça dele também. Ia cortar a cabeça dele. Mas ele queria entender quem era Jesus, o que ele fazia, o que ele tinha vindo fazer. Porque assim como na nossa época, a gente tem um monte de falso profeta aqui na nossa época. Tem um monte de seita aí, pessoa, tem um monte. Se você pesquisar, o mais famoso era o Henri Cristo, né? Sumiu, não sei se está vivo ainda. Que era aquele que falava que era Jesus. Mas que ele tinha uma igreja com 5.000 pessoas, o Henri Cristo. Mas tem um monte igual o Henri Cristo por aí, falsos profetas falando que veio, eu vim em nome do meu pai e tal. Naquela época também tinha. Já tinha. Eles chegavam e eles conseguiam arrebanhar algumas pessoas com as profecias, falsas profecias. Mas no caso de Jesus, ele começou a fazer coisas extraordinárias, coisas que os olhos humanos não tinham como fazer. Então isso chamou a atenção do Nicodemos. Vamos continuar. O que Nicodemos queria? Dá para ter ideia de como estava a cabeça de Nicodemos? Parei no 3. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser doutor na lei, você pode ser doutor de física, você pode ser o prefeito de Cabreúva, você pode ser o presidente da república. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Você pode ver o vento? Alguém já viu o vento? Já viu, Gisele?
Já viu, Léo, o vento? Alguém já viu o vento ou não? Não, a gente não pode ver o vento, mas a gente pode sentir o vento. Ele bate na poeira, daí você vê a poeira voando. Em alguns lugares você vê até o Milton lá, nos Estados Unidos, né? Fez um estrago lá. O tornado, né? Sei lá, furacão. A gente não pode ver o vento, mas a gente sabe que ele vai e sabe que ele vem. Por quê? Porque a gente sente. Assim é todo aquele que nasce da água e do Espírito. A gente não pode ver o Espírito Santo, mas existe mudança nas pessoas quando recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Quando a gente nasce de novo, existem as mudanças, existe a conversão, existe a ruptura com o mundo, existe uma mudança de direção. As pessoas mudam. Mas você não vê o Espírito Santo, mas você também não vê o vento. E daí Jesus está tentando ensinar isso para ele. No final das contas, eu fico imaginando, eu gosto de pensar como foi esse diálogo. A gente tem um resumo muito pequenininho aqui, né? Mas eu acredito que isso deve ter ficado a noite toda, porque você é um doutor que estudou a Bíblia a vida todinha. E daí você tem a chance de sentar com Deus, com o Filho de Deus, para tirar todas as suas dúvidas, tudo que você possa imaginar. Mas eu não compreendo, tal, mas como nascer de novo, mas como que eu vou voltar para minha mãe, mas a minha mãe, e se minha mãe morreu, eu vou voltar no ventre da minha mãe, mas se ela já está morta, como que eu não... E daí tudo se resume à cruz, que é o que ele fala aqui no texto. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como credes se vos falar das celestiais? Falou, Nicodemos, você não acredita nem no que está vendo aqui, você veio aqui me questionar e perguntar o que está acontecendo. Como você quer que eu explique o que acontece lá no céu? É igual aquele texto do rico e do Lázaro. Tem um texto na Bíblia, para quem não conhece, que tinha um rico e tinha um mendigo que ficava à porta dele. E o rico tinha aquela vida boa e o mendigo não comia, não tinha nada para comer, né? Ele comia as migalhas que sobravam do rico. E os dois morrem. O rico foi para o inferno. E o Lázaro foi para o céu. E daí o rico pedia, mestre, pai Abraão, isso é uma parábola, né? A gente, que está na Bíblia. Pai Abraão, deixa eu voltar para falar para os meus irmãos, para eu voltar a falar com meus irmãos, para eles crerem, para eles não virem para cá também. E o pai Abraão falou, não, você não tem como voltar. E se eles não acreditam nem nos vivos, você acha que vai acreditar no morto? As pessoas não acreditam nem nos vivos, nem na gente aqui, né? Foi o que o Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, vocês estão vendo, os fariseus estão vendo eu fazer os milagres. Eu expulsei lá o demônio de uma pessoa, veio um fariseu e falou que eu era o Beelzebu. Eu curei uma pessoa e vocês criticaram, porque eu curei no sábado. Vocês não creem nem no que está sendo feito aqui na terra. Vocês querem falar sobre o que acontece no céu? E ele foi falando até chegar na parte da cruz. Vamos lá. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Números, capítulo 21.
Números capítulo 21, versículo 4. Versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre um haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs-se sobre um haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, se curava. Aqui, quando eu fico imaginando aqui, né, o diálogo, quando Jesus cita esse texto, daí o Nicodemos, opa, aí está na minha praia. Por quê? Porque foi lá em Números. E daí o que Jesus fez? Ele vai lá em Números, lá, Nicodemos, o que aconteceu lá com Moisés? O que aconteceu com o povo que estava no deserto, quando as serpentes, o que teve lá? Falou, o povo começou a murmurar, começou a reclamar de Deus, começou a falar que queria voltar para o Egito, queria voltar para o mundo, começaram esqueci o termo, a protestar, digamos, contra Moisés e contra Deus, e murmurar contra eles. Deus mandou essas serpentes, e as serpentes começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. O que aconteceu? Eles levantaram a mão e falaram: Moisés, nos perdoa, pede para Deus tirar as serpentes do meio de nós, porque a gente não vai mais reclamar. E daí Jesus olha para Nicodemos e fala: e o que Moisés fez? O que Deus orientou Moisés a fazer? A levantar uma serpente feita de bronze, para que as pessoas pudessem olhar e encontrar salvação naquela serpente. E daí Jesus olha para Nicodemos e fala exatamente isso. Agora isso vai acontecer a mesma coisa. O Filho do Homem precisará ser entregue e colocado numa cruz. E todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, foi crucificado e ressuscitado dentre os mortos, terá a vida eterna e terá salvação. Amém? Então o que Jesus faz? Pega um exemplo que Nicodemos conhecia muito bem e traz como exemplo para ele, para que ele pudesse entender. E daí a gente consegue pegar esse mesmo exemplo e trazer para os dias de hoje. Se a nossa esperança se limita somente a essa terra, somos os mais medíocres. Se você estiver, assim como aquele povo estava esperando um Messias guerreiro, que viria para acabar com a fome, para acabar com o seu problema financeiro, para acabar com todas as doenças, para acabar com tudo, todo mundo dando a mão, e chegou o Messias, pessoal, vamos dar a mão aí, sair todo mundo feliz aí, cantando, né? No meio da rua. Não é esse Messias. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, não para salvar da opressão de Roma, mas para salvar cada um de nós do nosso pecado. Amém? Do pecado. Ele abriu o caminho para que a gente pudesse ter a esperança de
se ajoelhar, ele abriu o caminho que antes era interrompido, né? Ele criou o caminho, melhor dizendo, que antes estava rompido entre o homem e Deus. Ele refez esse caminho, morrendo na cruz do Calvário, para que a gente pudesse meter o joelho no chão e falar: Deus, me perdoa porque eu pequei. Foi para isso que ele mandou, para isso que ele foi crucificado. Foi para isso que o plano perfeito foi criado. E assim como Moisés deu a esperança para o povo de Israel, Jesus deu a esperança, né, naquele momento ali para Nicodemos, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aqui exatamente com a mesma esperança. Amém? Com a esperança de que um dia todos nós estaremos juntos. Amém. É isso aí. Só que, assim como naquele momento, o povo estava esperando um general ali que vinha, não vai acontecer. Porque ele não veio aqui para pegar uma espada e matar a pessoa que está te provocando lá no emprego. Mas ele veio aqui para falar assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele não veio aqui para falar assim, ó, Robson, eu vou te promover. Ele veio aqui para falar assim, ó, Robson, você é peregrino nessa terra, me busca, porque a sua esperança está no porvir, não está aqui não, tá bom? Amém? Então, se eu volto lá no versículo de 1 Coríntios, se a nossa esperança se limita somente a essa terra, somos infelizes, somos medíocres, somos miseráveis. E daí ele continua o texto aqui, a conversa com Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E daí o versículo talvez mais icônico da Bíblia. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu ao seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas ele não está falando assim, ó, mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não tenha mais dor de cabeça, não tenha mais problema no emprego, não tenha mais problema com o filho, não fique mais doente. Não. Ele mandou o Messias para vir redimir os nossos pecados, não para resolver os nossos problemas terrenos. E daí é difícil falar, mas Deus, porque a gente não pensa como Deus. Ele é Deus. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas o que é onipotente? Ele tem todo o poder. Então a gente, com a nossa mente extremamente limitada, jamais vai conseguir entender Deus. Mas se a gente fosse tentar entender Deus, seria mais ou menos assim, vamos lá. Não é uma blasfêmia, tá? Mas às vezes eu fico pensando nisso. Daniel está pedindo que está preocupado. Vou pegar o Daniel aqui. O Daniel quer trocar de bicicleta. Está andando de bicicleta ainda, Daniel? Precisa voltar? Mas vamos pegar que você está andando. O Daniel está falando que quer andar de bicicleta, que quer trocar de bicicleta, mas ele já tem uma bicicleta. Para que eu vou dar uma bicicleta para ele? Ele tem que estar preocupado em se manter firme, porque um dia nós todos estaremos juntos. Para que eu vou dar uma bicicleta? Nossa, a Gisele está preocupada que o Nicolas está com dor de garganta, não sara a garganta dele, tem que fazer uma cirurgia e tal. Mas ele vai ficar doente mesmo, toma remédio, porque um dia todos nós estaremos juntos. O que são 70, 80 anos, né? Eu estava no PG, quinta-feira, e tinha um senhorzinho, tinha 85 anos, eu acho, Gisele. Lá embaixo? O senhor. Deve ter mais de 80, né? Será que não? 8. Tem um texto na Bíblia que eu não sei se é exatamente esse, mas é assim, que a gente vive aí até 70 anos. Depois de 70, daí enfado, com vigor até 80.
Depois disso é dor, enfado, 80. Então, se você está com 40 e já está reclamando, você tem mais 40 anos ainda, hein? E está na Bíblia isso. E daí, quando eu falei 80, eu citei 70, né? 70, 80 anos, ele falou, mas então, e aí? Que ele tinha 78. Ele falou, não, mas tem gente aí que vai bem até os 100. Mas, daí Deus vê a gente reclamando, falou, mas daqui a pouco, olha o que eu estou preparando para eles aqui. Eu mandei meu filho para que eles pudessem ter acesso à vida eterna. Eu mandei o meu único filho morrer numa cruz, pelo pecado dele, e ele está me questionando que o prefeito que ele queria que ganhasse não ganhou. Ele está me questionando que o vereador que ele queria que ganhasse não ganhou. Ele está preocupado porque ficou meio-dia sem energia. Eu estou viajando aqui, tá? Então não dá para a gente entender Deus. A gente nunca vai entender. O que nós temos que entender é que Ele fez o plano, assim como Ele fez lá em Moisés. Ele fez o plano para Jesus Cristo, né? Ele veio para cumprir o plano de Deus. Ele revolucionou, Ele pregou, Ele curou, Ele fez muitos milagres. Ele preparou 12 homens para espalhar o Evangelho, para espalhar o cristianismo, com o intuito de quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No final de todas as coisas, de tudo, absolutamente tudo, está resumindo a isso. Que a gente creia para que a gente possa ter vida eterna. E no final das contas, o que a gente precisa fazer é igual o povo de Israel fez. Olhar para cima. Para onde? Para a cruz. Olhar para a cruz. Amém? A cruz vazia. A cruz está vazia, irmãos. Jesus Cristo não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós podemos crer no amanhã. Amém, Robson? Podemos crer no amanhã. Já deixei a deixa aqui. Hã? Salmos 90, 10. Vou ler aqui, Tata. É isso mesmo. Salmos 90, 10. O dia da nossa vida chegam a 70, e se alguns, pela sua robustez, a 80. Eu, com certeza, vou ficar no 70, então. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, assim, você vai bem até 70. Se você for forte, você vai até os 80. Mas chega capenga lá. Por quê? Porque é a natureza. A gente foi criado, a gente não é Matusalém mais, né? Lá atrás, Deus precisava que as pessoas vivessem muito, para ter muitos filhos e tal. Não é o nosso caso hoje. Mas a minha avó, a avó da Gisele, tem quantos? 94 anos. Tá melhor que eu, que tenho 40. Pai do senhor Renato, é? Então, assim, não é uma matemática exata, tá bom? O pastor falou que eu vou morrer com 70. Nossa, eu estou com 68. Chama a família, reúne, faz o... Pessoal, eu queria me despedir. Não é isso, tá? Quanto? Melhor que eu, Elbio, aqui. 83, né, Elbio? 83 anos. Mas é uma coisa, Elbio. Se a nossa esperança se limita só aos 83 anos, somos os medíocres, os mais medíocres de todos. Amém. É isso. É exatamente isso. Foi por isso que Nicodemos foi lá conversar com Jesus. Foi por isso que Deus enviou o Filho dele. Para que a nossa esperança não se limitasse a essa terra, mas se limitasse, mas que fosse a vida eterna. É isso. Vamos continuar.
povo começou a murmurar contra Deus e foram castigados. Se afastaram de Deus, mas tiveram a chance da salvação. Olharam para a serpente e foram salvos. Assim como o vento, podemos sentir o Espírito Santo. Existe a mudança ao olharmos e crermos na cruz vazia. Romanos 10, 9. Romanos 10, versículo 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que se com a tua boca você confessar que Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou, você vai ser salvo. Só isso? Não, você tem que ter uma vida de retidão, né? Diante de Deus. Agora, se a gente voltar lá em 1 Coríntios, a gente leu, mas se você não crê que Ele ressuscitou, então, aproveita aqui, né? Mas é isso aqui, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Devemos olhar para a cruz e não para o mundo. Eu já li João 3,16. Amém? Tem mais um versículo aqui que eu pulei, eu estou procurando ele. Achei. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, a gente está falando na galeria da fé, né? Então, uma galeria onde estão os homens que fizeram a diferença. Todos? Não. Josué, por exemplo, não está aqui na galeria da fé. A Raabe está, mas o Josué não está. Mas tem um versículo aqui, 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Olha, interessante. Vou pegar um exemplo aqui, sei lá, para cima um pouquinho. Quatro, 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 11:4. Daí a gente vai no 11:13. Que ele está falando do 11, né, todos aqui. Diz assim, todos esses acima morreram pela fé, sem terem recebido suas promessas. Mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Sabe o que está dizendo aqui ou não? Está dizendo que eles fizeram um monte para que a gente estivesse aqui nessa noite. Um monte. Morreram das piores formas possíveis e não receberam suas promessas em vida. Mas alguém tem alguma dúvida que a gente vai encontrar Abel no céu? Ele recebeu lá, está recebendo lá. Alguém tem alguma dúvida que a gente vai encontrar Raabe lá? Ou Noé? Moisés? Moisés, irmãos. Moisés, já estamos finalizando. A vida do Moisés, ele era um hebreu, o faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino. A mãe dele vai lá e faz a cestinha e coloca no rio. Vai a filha do faraó e encontra ele. Ela já foi meio premeditada, foi olhando tal para chegar lá. Pegou a criança, que ia ser degolada, jogada no rio Nilo, foi criada como príncipe. No Egito, o povo dele morrendo escravizado, mas Moisés foi criado como príncipe, 40 anos criado como príncipe. Imagina um príncipe naquela época, né? Do maior reino que tinha, que era o Egito, 40 anos.
vai lá e mata um egípcio porque ele viu um egípcio judiando de um hebreu. Foge. Fica 40 anos fugido, cuidando de ovelha, no deserto. Casa, Deus fala para ele assim, ó, volta para você libertar o povo. Ele tinha 80 anos. 80 anos. Vai lá enfrentar o faraó, que era tido como irmão. Coloca as 10 pragas do Egito, abre o mar vermelho, faz tudo aquilo, sinais miraculosos. Não existe na Bíblia homem que teve mais contato, que fez mais sinais miraculosos que Moisés. Não existe. Moisés chegou ao ponto de falar, Deus, eu quero te ver. Ele falou, então você não pode ver face a face porque você vai morrer. Mas fica aí de costa que eu vou passar, você vai ver minha sombra. Ele viu a sombra de Deus. A Bíblia diz que ele viu a sombra de Deus e o rosto dele iluminava tanto que ele tinha que ficar com um véu no rosto, que as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele. Tamanha era a intimidade que ele tinha com Deus. Atravessa o Mar Vermelho. Tá, caminhada de 3 meses para chegar na terra prometida. O povo peca, ele fica 40 anos no deserto, andando em círculo lá. Acampa lá em Siquém, se eu não me engano, e fica lá. Não é Siquém. Como chamava o acampamento deles? Eu esqueci. Eles ficam no deserto 40 anos. Daí quando está tudo pronto para entrar na terra prometida, Deus olha para ele e falou assim, ó, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, tá bom? 120 anos, ficou 40 anos, o homem mais manso da terra. Então ele nasce príncipe, foge, vai criar ovelha, volta, enfrenta toda a sua família egípcia, tira o povo do Egito, fica 40 anos aguentando aquele povo na cabeça dele, murmurando tudo que vocês imaginarem. Chegamos aos pés do Rio Jordão, tinha que atravessar o Rio Jordão e chegava em Canaã, que era a terra prometida. Você não vai entrar na terra prometida. Daí ele pega e fala, Deus, pelo menos me mostra, né? Quero ver. E Deus leva ele num lugar alto e fala, ó, olha a terra prometida aí, ó. Mas a sua esperança não é para essa terra, então eu vou te tomar e você vem aproveitar tudo que você fez aqui no céu. Amém? Se a nossa esperança está nessa terra, somos medíocres, somos infelizes. Vai ter problema, vamos continuar tendo problema, vai ficar doente, está falando com o Renan, né, Renan? A temperatura que nós estamos vivendo agora é tipo deserto, né? 60 graus de dia, 30 graus negativo à noite. Meus filhos, assim, um sara, o outro fica doente, que depois sara, fica doente, sara. E a gente junto, daí sara a Gisele, eu fico doente, eu saro, pego o Miguel sara, pego o Nicolas, e assim faz 5 anos já. Tá assim, né? Desse jeito. Hã? Vamos fazer o quê? Vamos reclamar? Não. Porque a nossa esperança não se limita a essa terra, amém? Irmãos, que possamos entender essa palavra, entender o conceito, entender um doutor da lei indo lá e se dobrando diante de um carpinteiro. És mestre, sabemos que é da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz. O que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Assim como Moisés fez, você também precisa fazer, Nicodemos. Eu preciso fazer. Robson precisa fazer. O El precisa fazer. O Marcelino precisa fazer. Todos nós precisamos fazer. Olhar para a cruz. Ali está a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a cada um nessa noite. Que possamos entender a importância da cruz. Rude cruz. Né, Robson? Possamos entender a importância da cruz, do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Não se limitem a essa terra, irmãos. Porque se a gente fosse limitar essa terra, tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Ah, você não sabe? Eu sei que eu tenho um monte de problema. E daí, se todo mundo aqui for contar os problemas, a gente faz o muro das lamentações ali, né? Todo mundo tem problema. E talvez o meu seja maior que o dela é maior que o meu, e o dela é maior que o de todo mundo, e o do Elber é maior ainda, e o do Robson maior ainda. Mas a nossa esperança não se limita a essa terra.
Nós não estamos esperando um Messias que vem aqui para acabar com os nossos problemas. Nós estamos esperando um Deus que vai vir buscar a gente para morar no céu, perdoar os nossos pecados e morar no céu com Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar em pé. A equipe de louvor já pode subir. Vamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por cada texto, por cada experiência que o Senhor deixou para cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui 2000 anos depois, lendo e compreendendo e estudando a sua palavra com os testemunhos que foram deixados. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e que possamos continuar firmes, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que o mundo tem tentado fazer com a gente, para que a gente pare, que o Senhor esteja conosco. E não permita que nós nos afastemos de Ti, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Nós cremos nisso e sabemos que a nossa vida não é para essa terra. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e sabemos que estamos plantando aqui para colher no céu. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, nos dando força para continuar esta caminhada até o fim. Abençoe a cada um, fortaleça a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um, irmãos. Glórias a Deus. Bendito seja teu nome.